Talvez este seja o maior segredo da história. Um mundo feito de cidades secretas e usinas nucleares construído nos Estados Unidos. 400 mil pessoas faziam parte desse mundo, mas poucas sabiam a verdade. They told us exactly what to do and not to tell anybody. Ocupou mais de 202 mil hectares. Era a maior construção do mundo. Custou bilhões de dólares. Estes recursos tinham um único objetivo: pôr fim à Segunda Guerra Mundial com a construção da primeira bomba atômica. 6 décadas depois, especialistas retornam a esses locais outrora sigilosos, onde o curso da história foi decidido. Entre verdes vales e desertos áridos, irão revelar e reconstruir esse mundo perdido. The Army tore down the entire community called Happy Valley. It's gone. Com moderna tecnologia e provas inéditas, o grupo desvendará a façanha de engenharia mais complexa já empreendida. Este é o mundo perdido do projeto Manhattan. Mundos Perdidos, as cidades secretas da bomba atômica. Oak Ridge, Tennessee. Em 1941, esta ainda era uma remota área agrícola. Por 2 anos, segundo os planos confidenciais, a região foi uma cidade secreta. The government realized that this project was going to take many workers, so they began to design a city that ultimately would hold 75,000 people. Essa seria a base para o maior segredo da Segunda Guerra Mundial. O governo negava sua existência. Tudo fazia parte do Projeto X, o Projeto Manhattan. A corrida para construir a primeira bomba atômica. O historiador David Bradshaw investiga a Oak Ridge atual à procura de pistas do seu sigiloso passado. Em 1939, um grupo de cientistas, Albert Einstein entre eles, advertiu o presidente Roosevelt sobre o perigo de a Alemanha de Hitler produzir uma bomba atômica. Roosevelt emitiu uma ordem. Os Estados Unidos tinham de ser os primeiros a produzir a bomba atômica. O general Leslie Groves recebeu um grau de autoridade sem precedentes e verba ilimitada para cumprir essa missão. Well, theoretically, of course, a bomb was possible in terms of the physics of it, but engineering and all of the other many things that had to go into making an actual combat weapon were quite unknown. So this was a pretty big gamble to start off on. A área a ser ocupada era o primeiro requisito. Os engenheiros sabiam que o trabalho de criar a bomba seria exaustivo. Groves montou instalações no Novo México, no estado de Washington e em Oak Ridge, Tennessee. David Bradshaw pesquisou nos arquivos os detalhes da construção da base de Oak Ridge. Os documentos mostram que Groves desapropriou 24 mil hectares de terra agrícola. Uma área quase 2 vezes o tamanho da cidade de Washington estava prestes a ser transformada. Leslie Groves selected this site to become the site for the Manhattan Project. If you had looked out here in 1941, you would have simply seen rolling farmland, homes, barns, outbuildings, very rural, very much the way it had been for 100 years. They picked this site because of its protection. A planta do local atendia perfeitamente aos requisitos de Groves. As elevações do terreno formariam um escudo contra os olhares dos curiosos. O projeto, além de sigiloso, era de alto risco. Se houvesse um acidente catastrófico, as elevações do terreno protegeriam a população local dos efeitos da explosão. In September of 42, the 1,000 farm owners here received a very short letter which said, by December of 1942, you must be off your property.
Fazendeiros cujas várias gerações trabalharam nessas terras tinham de abandoná-las em poucas semanas. A única explicação dada era que a desapropriação seria em prol da guerra. Concluída a desapropriação, a prioridade seguinte era a segurança. Probably one of the first security buildings built was this one, and it's probably one of the last original ones still standing. Estas torres elevadas foram erguidas para manter o local sob constante vigilância, como se fosse uma prisão de segurança máxima. You entered probably through a spiral staircase. There were machine gun ports, gigantic searchlights above us. None of the trees on this ridge would have been here, so the ability to have 360-degree security would have been tantamount, and I'm sure that's why they selected this spot. A investigação de David Bradshaw permitiu revelar detalhes do nível de segurança dentro e ao redor de Oak Ridge. O local era vigiado e o acesso restrito. Só pessoas autorizadas podiam entrar. Todas as entradas e saídas se davam por 7 pontos de controle fortificados. Oak Ridge ficou isolada do mundo exterior. Nos 3 anos seguintes, nenhum outro local dos Estados Unidos era mais importante, mais monitorado ou mais sigiloso. Groves ainda tinha de trazer dezenas de milhares de pessoas. Uma cidade totalmente nova nasceria do nada. A tarefa foi delegada a uma empresa privada. O projeto inicial mostrado aqui tinha de alojar 13 mil pessoas. Cientistas, engenheiros, soldados, empreiteiros, operários. Esta nova comunidade precisaria de lojas, hospitais e escolas para as crianças. No auge do projeto, 75 mil pessoas viviam lá. Uma investigação nas ruínas da cidade secreta de Oak Ridge revela a incrível velocidade com que esta comunidade foi construída. Just off the sidewalk here are some of the very first houses in Oak Ridge, E apartment buildings, probably completed in August of 1943, built very, very quickly. This house, all the foundations would have been laid. Then the framers would have come in the next day and framed maybe a dozen houses in a day. Then the plumbers, electricians, finally the finishers, and people would have moved in maybe one every hour as these came off the production line. Really built only to last for 10 years or so. 60 years later, they're still with us. Esta nova cidade se tornaria um modelo de uniformidade suburbana. Oak Ridge tinha uma missão secreta: a construção da bomba. O desafio seguinte era atrair trabalhadores. Redigiram então este documento. It's really interesting. It's marketing by the Army. They knew people didn't want to be coerced into Oak Ridge, but attracted, and so they developed this document, talked about what your house would look like, transportation, stores and shops, a supermarket, a furniture store, a moving picture theater. The document is fantastic, and it actually shows the different types of houses, and it also has the rents. Type A house was $38 per month. That includes all utilities, garbage pickup, everything you would want. Esse documento ajudou David Bradshaw a recriar as condições do local. Em poucos meses, 10 mil lares, 90 alojamentos e mais de 5 mil trailers foram construídos para acomodar milhares de trabalhadores. Os primeiros a chegar mudaram-se em 27 de julho de 1943. Vinham aos milhares de todo o país para trabalhar e integrar os esforços de guerra. When I was interviewed, I said, I'm interested in some kind of war work. He said, well, this is vital war work. I said, well, where will I be working? He said, well, I can't tell you. It's secret. I said, well, what will I be doing? He said, well, I can't tell you that. It's secret. I remember coming here, and we had to be stopped at the gate. They searched the car. It was scary, it really was. And then when we got into the area,
It was scarier still because you think you come into a town. There was no town. There were just trailers, rows and rows of trailers and huts and all this temporary housing, a lot of mud, and you weren't supposed to ask any questions. Essas pessoas não sabiam, mas estavam na linha de frente da guerra. O sigilo imperava. We had many posters up. What you see here, what you hear here, when you leave here, let it stay here. So we knew if we found out anything, don't breathe it, don't tell it. Com a estrutura básica montada, segurança, contingente e recursos, o verdadeiro trabalho podia finalmente começar. 95% do pessoal em Oak Ridge não sabia no que estava se envolvendo. Hoje compreendemos exatamente qual era sua missão. A construção da bomba dependia de numerosas usinas de processamento de urânio, resultando no maior projeto de construção civil que o mundo já vira. Para o projeto Manhattan, o exército americano construiu uma base secreta em Oak Ridge, Tennessee, durante a Segunda Guerra Mundial. Havia uma cidade secreta com 75 mil trabalhadores e uma usina de processamento chamada Y-12. Era o início da corrida pelo preparo de urânio suficiente para a primeira bomba atômica do mundo. Eram necessários 45 quilos de urânio. Tal produção exigia um processo inédito, extremamente complexo. Implantou-se a seguir o programa de engenharia mais caro e trabalhoso da história. O imenso complexo Y-12 permanece altamente secreto com sua usina nuclear ativa. Ray Smith foi o gerente daqui por muitos anos e pesquisa os resquícios das construções da época para recontar essa história fantástica. Em 1943, o general Groves, diretor do projeto Manhattan, mandou erguer de imediato 9 construções industriais imensas. Below us is the Y-12 National Security Complex. It was built as a major part of the Manhattan Project. If you look, you can see 3 of the 9 major buildings. The cost to construct these buildings is $427 million. They're made out of concrete and steel, and the materials were all brought in here, truckloads and trainloads of materials to build this huge facility. Cada um dos 9 prédios tinha, em média, 900 metros de largura por 1.500 de comprimento. As construções perduram e são a prova da magnitude deste complexo. At the beginning, when they were planning these industrial buildings, the 9 of them, they didn't really know what the equipment would look like that needed to be in there. But they knew that there needed to be large buildings and that the equipment would likely be heavy. So it was built with the huge cranes to lift in any design that might be needed for the equipment that would be installed to obtain the enriched uranium for the first bomb. A produção de urânio para a bomba atômica era um processo totalmente desconhecido. Rapidez era fundamental e não havia tempo para experimentos nem testes. You had to compress everything into one phase, basically. You were doing your research and development pilot phase. At the very same time, you were designing a massive building that was going to be the industrial facility to make it on a huge scale. Somente um daqueles prédios ainda guarda o equipamento de processamento de urânio original. Chama-se Beta 3 e foi usado para a fissão de urânio até 1998. Até recentemente, os detalhes desse processo, a localização e construção eram questões de segurança nacional. Mas com a investigação da história secreta por trás deste equipamento, Ray Smith é capaz de revelar o que aconteceu aqui. This equipment, the Calutrons, were actually built by using magnets on either side of a vacuum chamber. These units are very heavy. That's why the structure was built as sturdy as it was to hold the large single magnet that went all the way around this rectangular shape. Estes seriam os eletroímãs mais gigantescos e caros já construídos.
Foram necessários quilômetros de fios de cobre. Mas todo o cobre disponível na época estava sendo usado na produção de balas e granadas. A equipe de Groves chegou a uma solução drástica. Someone had the bright idea, said, why not use silver? Well, that's a very good conductor, but where were you going to get it? Well, you could go to the Treasury of the United States and decide to get what eventually were 14,000 tons of silver that were literally taken out of the depository and melted down and turned into the wiring for the magnets at Y12. Depois que Groves conseguiu a prata do Tesouro Público, os calotrons puderam ser construídos. Vejamos como funcionava. O urânio era aquecido para abastecer o gigantesco e poderoso campo magnético. Essa força seria suficiente para separar pequenas quantidades de urânio-235 da matéria-prima original. 38 magnetos formavam um grupo de calotrons e havia 36 calotrons neste prédio, totalizando 1.152 calotrons no local. The magnets were so large that they had to keep people away from them, and they couldn't use any tools that might be attracted by the magnets. In fact, they put a red line to warn people not to go any closer. If you did, and you happened to have something in your pocket that was metal like a pocket knife, it'd suck it right up against there, and it would hold you there. You couldn't get it off. And in fact, to get it off, you'd have to cut the material around the object to get away. O consumo de energia durante o período de operação do Projeto X era tão grande que chegava a 1/7 de toda a eletricidade gerada nos Estados Unidos. – 1.152 máquinas funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Essas máquinas não eram operadas por cientistas, mas por colegiais, as garotas Calotron. Elas tinham somente uma vaga ideia do que realmente acontecia. We knew we were doing something towards the war effort, but it was a surprise. And we were glad that we could contribute to that. You had dials that you had to get, maybe this dial lower and this dial higher. The units that they were monitoring, they actually sat in front and would turn these knobs as needed. They were actually rheostats that would change the current going to the magnets and the calutrons. But they didn't know that. All they knew was this meter needs to stay on a certain number, and I adjust this one or I adjust this one to make it move one way or the other. They had no idea what they were actually doing. Nothing was ever said. If you talked about anything, it's, what did you do last night? Where did you go? But not about work. All the girls was young, pretty, and very sociable. And we enjoyed each other. Ray descobriu que os cientistas não estavam convencidos da habilidade daquelas garotas para realizar este trabalho crucial. So they set up a contest where the scientists operated one bay of controls for the calutrons, and the calutron girls operated another one. They ran for a week like that, and at the end of the week, the calutron girls beat the scientists hands down. 2.000 garotas Calotron trabalharam em turnos por 6 meses, mas produziram somente 3 quilos de urânio-235. O tempo estava se esgotando. Para atingir o objetivo era preciso mais do que inovações de engenharia. Uma segunda usina deveria se juntar ao Projeto X. O resultado foi a construção do maior prédio do mundo. Este edifício em ruínas já foi o maior prédio do mundo. Chamado de K25, foi de vital importância ao Projeto Manhattan e visava suprir a grande demanda de urânio-235. Hoje é proibido entrar no K25.
está altamente contaminado. Mas nossos especialistas descobrirão como era esse edifício e encontrarão indícios da comunidade que trabalhou para construí-lo. 1943. As tropas americanas travavam uma batalha cruel com os japoneses pelo controle do Pacífico. A situação requeria mais do que nunca a construção da bomba. Para produzir os 45 quilos de urânio necessários, os cientistas tinham de encontrar alternativas para obter o precioso U-235. A solução foi um novo tipo de usina de enriquecimento. Se a construção de Oak Ridge e da usina de fissão com o eletroímã gigante haviam exigido trabalho árduo, esta nova fase seria o maior desafio até então. They authorized the construction of a gaseous diffusion plant. It was a much more difficult engineering problem. It really was a bigger gamble as far as General Groves and his people were concerned. Para realizar essa proeza, precisavam erguer o maior prédio do mundo. Escolheram uma região a 18 quilômetros da cidade secreta de Oak Ridge. O volume inicial de concreto era suficiente para cobrir uma área de 153 mil metros cúbicos. As empresas dedicaram toda a sua produção ao fornecimento de milhares de toneladas de material necessário. A construção exigia milhares de operários. O historiador David Bradshaw está certo de que eles se alojaram próximo ao local, mas não há indícios desse enorme assentamento. The Army, right across the highway, built an entire community, temporary in nature, nicknamed Happy Valley by its residents. But it wasn't so temporary that it didn't have things like a school. It had theaters, a recreation hall, stores. Essentially, when the war ended, the Army tore down the entire community. Some of the structures were built on foundations and footers, which we think may still exist. So we're going to see what we can find and see if we can find some clues to the community called Happy Valley. Happy Valley foi construída em 1943 e David calcula que lá viviam 15 mil pessoas. A cidade era formada por uma sequência de trailers. Apesar de coberta pelo mato, hoje podemos encontrar vestígios de como era no passado. I think right through here is a fire hydrant in the middle of the woods. Of course, it wouldn't be in the middle of the woods 60 years ago. It would have been in the middle of this bustling city, which is called Happy Valley. And really everywhere you look, even though this is just the woods today, you see bits and pieces of the thousands of people who lived here. O solo permanece aplainado onde antes havia estradas. Há vestígios de esgoto e túneis de água atravessando a região. I think this is a telephone pole. It looks like it probably powered a facility, and I think this foundation was probably it. Looks like a definitely a permanent structure. This is part of a laboratory, I'm sure, a toilet. And it probably would have sat just like that over this. And it looks like over here there is what's probably, I imagine, was the sink. So this was probably a men's lavatory for the Hutman area. Com as provas colhidas no local e as plantas originais, David recriou o assentamento temporário de Happy Valley. Por 24 meses, entre 1943 e 1944, esta foi uma cidade próspera. Os habitantes moravam em trailers e enfrentavam condições adversas para construir o prédio K-25. Este era o prédio que tinham de concluir. Parece uma simples ruína, mas uma investigação revela pistas sobre o passado ultra-secreto do K-25. Ao custo de 512 milhões de dólares, 10 bilhões nos dias de hoje, a área equivale a 35 campos de futebol só para produzir meros 45 quilos de urânio processado. It's an absolutely fantastic structure. The building itself is 4 stories high on this side, the outside.
And rather than building a mile-long building, they folded it into a U shape. And what you're looking at is one leg of this U. This is a half a mile long. Each of the legs is 400 feet wide. O K-25 tinha essas dimensões enormes devido à complexidade do processo a ser realizado. A difusão gasosa filtrava o urânio-238 na forma de gás, produzindo o urânio-235 para armamentos. O procedimento era tão ineficiente que tinha de ser repetido milhares de vezes. O enriquecimento do urânio que alimentara a bomba era tão premente que nada os impediria. It was, and still is, the largest building that was built in the Manhattan Project days. It's the largest relic that remains, and it is just now, as we speak, in the process of being taken down. Atualmente, o acesso ao K-25 está proibido, mas as plantas originais e os testemunhos colhidos revelaram detalhes deste prédio ao ser concluído em 1944. Os documentos mostram que ocupava 186 mil metros quadrados. Tinha 800 metros de comprimento por 305 de largura. Abrigava 1.220 quilômetros de tubulação de cobre, 6.118 quilômetros de condutores elétricos e consumia água suficiente para uma cidade de 5 milhões de pessoas. Quando o K-25 começou a operar, foram necessárias 12 mil pessoas para verificar a existência de vazamento na tubulação que tinha de ser hermética. Well, my job was to find the leaks in the wells in the pipe. And the pipes would come in from overhead and stop at my station. We found the leak in the pipe and we marked it. And then the millwrights would come and take the pipe off to be welded and sent back. And that was just all day. We just wondered what the pipes. They were big pipes, little pipes with the elbows, all kinds of pipes. Claro que a segurança era ainda mais rigorosa. This is my badge that I used when I worked at K-25. I could go to the restroom, I could go to the cafeteria, and I could go to my workstation, but no place else. Após um esforço hercúleo, o K-25 começou a produção do urânio enriquecido necessário para a construção da bomba do Projeto X. Em julho de 1944, um guarda armado levou a primeira amostra de urânio em uma viagem de 322 quilômetros de Oak Ridge ao Novo México, onde alguns dos maiores cientistas esperavam para trabalhar nele. Uma outra construção na cidade secreta foi escolhida como local para se armar, testar e construir a bomba. Esse lugar é confidencial até hoje. O laboratório de Los Alamos. O local mais importante do projeto Manhattan encontrava-se em Los Alamos, no Novo México. Ainda é um local ultra-secreto destinado à produção de armas nucleares. Mas nos anos 40 era conhecido somente como Projeto Y. Aqui as bombas que deram fim à Segunda Guerra Mundial foram projetadas e construídas. Pouco restou das construções originais que integravam o Projeto Manhattan. Mas nossa equipe de especialistas analisará documentos históricos e ruínas, em busca de indícios que descrevam o local. O arqueólogo John Isaacson realizou pesquisas em Los Alamos para compreender por que Groves e o diretor científico J. Robert Oppenheimer escolheram este local. We're at the site of the original main gate to the laboratory that was established in 1943. They were looking for a place that was remote, and in those days this was very remote, and that also did not have any security vulnerabilities because of the terrain. It provided the best suite of characteristics that they were looking for to put a laboratory here. Quando Groves
Groves e Oppenheimer vieram aqui pela primeira vez, havia uma escola de elite chamada Ranch. A formatura daqueles rapazes foi antecipada, liberando o terreno para a mudança dos engenheiros. O saguão principal da escola, Fuller Lodge, foi conservado. And this really became sort of the social center of the Manhattan Project. A lot of social events took place here. A exemplo de Oak Ridge, Los Alamos foi construída muito rápido. Era formada por lares temporários e trailers. Oppenheimer ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Sua missão era reunir algumas das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos para trabalhar com ele neste local isolado. You've just come from a prestigious university on the east coast of the United States or perhaps from Europe. You're recruited to work on a secret project you don't even know where. Then you're told to report to a train station in Lamy, New Mexico. First thing you ask is, where's Lamy? You're taken on a day-long journey over rutted, muddy roads into this encampment that basically looks like it comes out of the middle of nowhere. You're now told, here's where you're going to conduct one of the most innovative and creative scientific endeavors in the history of mankind. You might have thought that you were absolutely crazy and had gone nuts, but that was the reality of those days. As condições sob as quais este grupo de elite trabalhava eram precárias. This was a site that was built very rapidly by the Army. They used whatever materials were available. They brought in lumber and they erected shanties and shacks in which they conduct experiments that were to revolutionize mankind. Ao longo de 3 anos, mais de 600 centros técnicos foram erguidos. Restam somente 30 deles, situados entre os modernos prédios do laboratório atual. John Isaacson e Ellen McGee estão concentrados no local onde os engenheiros criaram a arma que detonaria a primeira bomba atômica. É preciso investigar a fundo para se reconstituir os detalhes deste prédio e o que se passava aqui. We're at a building called the gun site, or also known as the Periscope Bunker. And it's the site where the uranium gun device, the uranium gun weapon, was designed. A teoria era simples: bombardear um pedaço de urânio dentro de um cilindro, fazendo-o colidir com outro. A fusão dos dois fragmentos resultaria em uma explosão nuclear. Na prática, a explosão tinha de ser perfeitamente cronometrada. Foi neste prédio que a teoria científica se transformou em uma realidade da engenharia. What was done here was working out the ballistics, muzzle velocities of these projectiles inside the bomb that were shooting into each other to see if they could get sufficient speed to have the weapon successfully assemble before it exploded. O estudo das plantas revelou que esta estrutura suportava uma torre que funcionava como um periscópio, permitindo aos cientistas observar e registrar cada disparo, enquanto se protegiam dos estilhaços da bomba na construção abaixo. We're pretty sure that the inside of this periscope tower, it was light tight, so that they would have probably been using it to take photographs of the actual tests that were happening right above. Estes pinos indicam o local onde eram fixadas as poderosas armas navais. Os disparos eram perfeitamente visíveis do periscópio. This is an area where we think that the naval guns were situated. You would have been able to have a clear shot between the guns mounted here and the periscope structure that is just a little bit to the north. Essas descobertas permitem agora recriar esse mundo perdido. O periscópio e o local dos armamentos foram construídos em meio à paisagem. A casa-mata era coberta com 1 metro de terra. O canhão naval no topo da casa-mata daria o comando com um disparo. As câmeras de alta velocidade fixadas no periscópio permitiam aos cientistas aferir a velocidade e a força da explosão. They would fire these weapons and they would understand with great precision and detail the speed of the projectiles, the time it took from the ignition of the charge until the projectile began moving. Those minor details were very important in ensuring that they could assemble the critical mass necessary to sustain the nuclear reaction. Os testes no local das armas forneceram dados para os cientistas construírem uma bomba que tinham certeza funcionaria.
Foi então que uma grande descoberta científica mostrou ser possível construir uma bomba a partir de outra substância, plutônio, com poder de destruição ainda maior do que a de urânio. Essa bomba exigiria a construção de um local de testes totalmente novo, lançando um desafio ainda maior aos engenheiros de Los Alamos. Este é o local V em Los Alamos. Um ajuntamento de ruínas de galpões abandonado há anos. Nossos pesquisadores estão aqui porque nesses prédios ocorreram alguns dos mais perigosos experimentos do Projeto Manhattan. A análise destas evidências nos permite entender como era este mundo perdido e o que acontecia aqui. Em 1944, a construção de uma bomba nuclear de urânio estava quase completa. Mas os cientistas de Los Alamos tinham outra opção: construir uma bomba ainda mais destruidora com um tipo diferente de combustível. This totally new material that was discovered, and that is plutonium. And the scientists had actually been able to do enough calculations to try to understand that plutonium would probably be a better bomb than uranium. Uma nova corrida havia começado. Um complexo de prédios totalmente novo foi construído em Los Alamos. This area is called V-Site, but during the war, this was actually called Technical Area 25. They came out here and used this little area as a special sort of high security secret area for working on the implosion device. Os engenheiros adentravam um território desconhecido, cientes do alto grau de periculosidade e da necessidade de se pesquisar um novo tipo de explosivo. The idea is to start with a sphere of plutonium and to compress it using high explosives to a point where now it could sustain a critical reaction. This was a challenge for explosive development. Normally with explosives we would blow things up, not try to blow them inward. And so the implosion concept was created. Os militares queriam o trabalho feito rapidamente. Não havia tempo para a construção de oficinas de explosivos. A lot of this stuff was salvaged from other construction projects because when they decided to build this area, it was just like, come on, we got to get a place to put this together, grab some stuff from other places around the laboratory and throw it together and get us a building as quick as you can. Os projetistas sabiam que as pessoas da área V iriam manusear explosivos muito poderosos e sensíveis. Os especialistas, portanto, implantaram medidas de segurança. This is part of a surface that was around the buildings in this whole area, and this is a spark suppressant material that was on the ground because they're working with high explosives. Não havia somente a ameaça das faíscas. O clima do Novo México também era muito instável. This is one of the highest lightning strike areas in the United States. So during the summer, during the monsoon period, we get lots of lightning. And so lightning is a major issue in this whole high explosives area. Os engenheiros da área V fixavam os explosivos firmemente ao redor do núcleo do plutônio hermeticamente. Caso contrário, a uniformidade do crítico processo de detonação seria comprometida. O grande temor nessas operações de alto risco era que um acidente detonasse as muitas toneladas de TNT armazenadas nas cabanas. Como proteção, os prédios importantes tinham paredes externas chamadas de releixos. Now this is the berm back here behind us, of course, that was built as a protective device for the high explosives. And these berms really were designed during the project to protect people and buildings behind it so that it would limit the damage if there was an accident. Como as plantas originais e novas evidências do local, nossos especialistas compreenderam como essa técnica de proteção funcionava. Ao lado de cada oficina havia um releixo de 4 metros sustentado por barras de metal amortecedoras. O reverso era preenchido com terra. Em caso de explosão, ninguém de dentro se salvaria. A função dos releixos era proteger as áreas adjacentes.
Os engenheiros de artilharia enviados às oficinas para montar as cargas com explosivos conheciam sua periculosidade. Um deles era George Kistiakowsky. Kistiakowsky was asked by someone, weren't you afraid of, drilling into these high explosives and pouring in this molten high explosives that they would explode? And he said, well, if it exploded, I would never know. So he was pretty blasé about the whole thing. And I think they had an attitude that a certain level of risk was acceptable because it was wartime. Até maio de 1945, 2 bombas de implosão tinham sido construídas com sucesso. Os engenheiros convenceram os militares a testar uma delas. Havia um grande problema. Se o teste falhasse, o plutônio seria desperdiçado. Ellen McGee analisou esta cuba de concreto e revela que era um dispositivo para recuperar o precioso plutônio. They were worried that when they did the test, that basically the conventional explosives would detonate, but they wouldn't have an atomic reaction, and that the world's, or close to the world's supply of plutonium would just basically get scattered to the winds. A solução dos engenheiros foi a construção desta cuba gigante com 200 metros de diâmetro. Se o plutônio não detonasse, a explosão do TNT simplesmente o dispersaria num tanque. A água seria filtrada e o plutônio recolhido. Mas não havia tempo para isso. Os engenheiros decidiram realizar o teste sem tentar recuperar o plutônio caso falhasse. O primeiro teste com uma bomba nuclear foi marcado para 16 de julho de 1945 em uma extensa área deserta a 320 quilômetros de Los Alamos, chamada Álamo Gordo. Antes da primeira explosão, os engenheiros não sabiam se a bomba teria poder suficiente ou se haviam criado algo de força incontrolável. So one of the great uncertainties associated with the first test was how much energy that the test would produce. What would be the yield of the weapon? Indeed, scientists took a number of wagers as to whether or not the ignition of that device might cause a reaction between the nitrogen and the oxygen in the atmosphere, and thus ignite the atmosphere and cause a total conflagration. 27 meses de trabalho. A enorme quantidade de insumos e de pessoal mobilizado em segredo ao custo de mais de 2 bilhões de dólares culminou com a explosão da primeira bomba atômica. A população local testemunhou um clarão branco ofuscante que podia ser visto a 240 quilômetros e ouvido a 320 quilômetros. A press release was prepared ahead of time, saying that an ammunition dump had exploded, and that was what caused the bright light to occur on the dawn of July 16th. And lo and behold, that was printed in the paper, and people, I suppose, said, well, I guess that was an ammunition dump, and took the newspaper at its word. Poucas pessoas se deram conta de que tinham presenciado algo histórico. A maior força destruidora que o mundo já testemunhou nasceu do maior projeto de construção jamais empreendido. The logistics are mind-boggling. I mean, it takes 27 months these days to do an environmental impact statement. And these gentlemen were able to put everything together in that time frame. 3 semanas após o teste, a primeira bomba de urânio explodiria sobre a cidade japonesa de Hiroshima. A bomba de plutônio destruiria Nagasaki 3 dias depois. Ao fim da guerra, estes prédios foram abandonados à própria sorte, protegidos por cercas de arame farpado e um muro de sigilo. Comunidades como a de Happy Valley desapareceram para sempre. Mas o legado nascido do mundo perdido do projeto Manhattan perdura em uma nova geração de segredos tecnológicos.
A energia solar não